Olá, boa tarde! Seja bem-vindo a essa aula. Hoje nós vamos falar sobre autenticidade. Então, a nossa aula hoje é sobre isso. Deixa eu só chamar a galera que está aqui no Instagram para nossa aula e nós já vamos começar a falar o nosso assunto do dia. Já liguei aqui meu Instagram. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Crepaldi, eu sou estrategista digital e aqui nesse canal tem aula toda quinta-feira para a gente falar sobre empreendedorismo digital, sobre posicionamento na internet, sobre como usar as suas redes sociais para vender mais, para atrair mais clientes, como fazer do Instagram o seu departamento de marketing, o departamento de marketing da sua empresa. Aqui nós falamos também sobre produção de conteúdo, sobre produtividade. Então, eu trago aqui vários temas para vocês todas as quintas-feiras, aulas ao vivo. As aulas acontecem às 15 horas. Hoje, excepcionalmente, estou fazendo às 16 horas, porque eu tive um compromisso pessoal. Mas o horário da nossa aula é às 15. Quando tem alguma mudança, eu aviso aqui com um pouco de antecedência para vocês se programarem, tá? Então, se é a primeira vez que você está aqui, já se inscreve aqui no canal e ativa o lembrete das aulas. Sempre quando você receber aí através das minhas redes sociais que vai ter uma aula, ativa o lembrete para você não perder, porque a aula ao vivo é a cereja do bolo, é a oportunidade que você tem para tirar suas dúvidas, para debater comigo algum tema, para entender melhor, às vezes, alguma colocação. É a hora que eu tô aqui disponível para você, tá, gente? Então não percam essas aulas. E já quero começar pedindo uma coisa para vocês: papel e caneta. Tenham em mãos papel e caneta, tá? Porque é muito importante que a gente faça essas aulas aqui e que depois vocês executem, tá? Primeira lição para trabalhar na internet. De nada adianta estudar, estudar, estudar e não colocar em prática. Então, quero começar pedindo para vocês já papel e caneta na mão, pra gente não perder nada. E hoje, o tema da aula de hoje é como você desperta a sua autenticidade e como você usa essa autenticidade para você se diferenciar, para poder de fato usar a internet para fazer o que você ama e ganhar dinheiro com isso. Lembrando que a gente não fala só sobre ganhar dinheiro aqui. A gente fala também sobre como você pode usar uma habilidade sua, uma coisa que você ama fazer para ajudar outras pessoas, né? Como você pode contribuir com o mundo de alguma forma. E como as pessoas podem também sair se sentindo vencedoras com isso que você tem para oferecer. E aí a gente já falou aqui nas últimas aulas que a internet é o lugar para isso. Oi, Fábio, tudo bem? Eu estou ao vivo aqui no YouTube. Eu compartilho a minha tela. Se você quiser dar um oi lá depois, o link está na minha bio, tá? Senão pode ficar por aí que eu deixo aqui também. Então a internet é o lugar onde você pode fazer aquilo que você ama, porque você pode na internet encontrar pessoas que também amam a mesma coisa que você, as pessoas que vão te seguir e te admirar por isso, pessoas que têm o mesmo interesse, pessoas que têm os mesmos valores, as mesmas crenças, o mesmo estilo de vida. E aí, você não precisa ser um personagem, ficar fazendo politicagem. Você pode ser você mesma. A internet é super democrática e é por isso que a gente tem batido nessa tecla nas últimas aulas, né? Sobre viver do que você ama, sobre encontrar o seu propósito. E pra gente fazer tudo isso, é muito, muito importante que a gente também fale de um tema que está intimamente ligado, que é o tema da identidade, né? E a identidade tem tudo a ver com autenticidade.
Oi, Rafa, tudo bem? Oi, Esté, tudo bem? Estou transmitindo essa aula também ao vivo no YouTube. Caso vocês queiram acompanhar por lá, tem o link aí na minha bio. Se não, pode ficar aqui também, tá? Só que lá eu vou compartilhar minha tela. Bom, gente, como que funciona aqui? Como eu já comentei, toda quinta-feira tem aula ao vivo e hoje nós vamos entender primeiro o que você pode usar ao seu favor para você se diferenciar, quais são os pilares para que você de fato tenha sucesso na sua caminhada, né? Nessa caminhada do empreendedorismo digital. E depois, no final, nós sempre temos uma tarefa. E essa tarefa ela serve para te ajudar a colocar em prática tudo o que a gente fala durante a aula. E por que que isso é importante? Porque adultos aprendem executando, ensinando, né? As crianças, elas aprendem mais absorvendo. Quando alguém vai lá, fala uma coisa, geralmente ela tende a aceitar aquilo como uma verdade absoluta, né? Ela é uma esponja. Mas nós adultos não, devido à nossa vivência, devido ao meio em que a gente cresceu e se desenvolveu, aos nossos estudos, a gente acaba com o tempo desenvolvendo senso crítico e questionando muitas coisas. Então, o adulto aprende executando, ensinando, colocando em prática. Então, a nossa aula ela é dividida assim. Tem a parte aqui que nós vamos discutir uma teoria e no final eu vou dar um exercício para vocês saírem daqui com essa sensação de, puxa, eu investi o meu tempo em uma coisa que realmente, caramba, abriu a minha cabeça, tá? Então esse é o nosso objetivo hoje. Olá, estou ao vivo também no YouTube. Se quiser acompanhar por lá, o link tá na bio. Se não, pode ficar aí também. Bom, gente, entrando um pouquinho mais no nosso tema de hoje, eu quero começar, antes de mais nada, contando um pouquinho da minha história, tá? Eu trabalho na área comercial desde 2013, então eu passei por áreas de marketing, vendas, em grandes empresas. Eu amava meu trabalho no mundo corporativo, só que, de certa forma, eu sentia que faltava ali um propósito, um algo a mais, né? Um impacto maior no mundo. E aí, por isso que no final de 2020 eu decidi migrar para o digital. Porque eu vi que no digital eu conseguia impactar a vida de outras pessoas, levando aquele meu conhecimento, aquilo tudo que eu aprendi no mundo corporativo para as pessoas que, assim como eu, têm vontade de mudar e às vezes não sabem nem por onde começar. Muitas vezes não sabem como fazer um plano estratégico, não sabem como fazer uma oferta, uma precificação, uma pesquisa de mercado. Então eu pensei assim, caramba, lá no mundo corporativo meu trabalho ele era tão pequenininho e tão insignificante. E aqui não, aqui eu vou encontrar as pessoas que precisam me ouvir. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Também tem gente aqui que precisa ouvir o que você tem para falar, né? Além disso, também eu sempre valorizei muito a liberdade de tempo, flexibilidade para estar próxima aí da minha família, acompanhando o crescimento dos meus filhos. E como mulher, mãe, eu sempre tinha que anular um dos meus papéis para eu prosperar na minha carreira. Então, isso me incomodava muito. Por isso, eu migrei para o digital e por isso, hoje eu vim aqui falar para você que é possível viver usando a internet para você viver daquilo que você ama fazer, tá? E hoje nós vamos falar de uma coisa aqui que só você tem. E essa coisa é o quê? Sua história, você. Oi, Cá, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Estou ao vivo também no YouTube, tá? Caso vocês queiram, o link está lá na minha bio, senão pode ficar aí mesmo. Mas por isso que eu tô de ladinho assim, tá, gente? Tô olhando aqui para outra tela. Então, gente, até vou pôr mais um pouquinho de frente aqui. Então, gente, já que nós vamos falar de você hoje, sobre autenticidade, antes de entrar nesse tema, eu quero falar sobre identidade, né? E por que nós vamos falar sobre esse tema hoje? Por que falar de identidade? Camila, você ensina a vender, ensina marketing ou você é agora autoajuda? Não é bem isso, gente. É porque pra gente ter sucesso empreendendo, para você ter sucesso na internet, antes de mais nada,
exige de você uma mudança de mentalidade, né? Então, por isso que nessas últimas 2 aulas e hoje, que é a nossa terceira aula, depois que eu retomei essas aulas ao vivo, a gente tem falado de assuntos menos técnicos, assuntos mais subjetivos, mas que nos fazem refletir sobre o nosso papel. E isso é importante por quê? Porque a internet oferece essa possibilidade da gente viver e ser remunerado fazendo o que a gente ama. Mas isso só é possível se a gente tiver uma mentalidade que nos permita fazer isso, né? Porque não é fácil nem rápido, mas é super possível. Então, por que é possível? Como eu já comentei, a gente consegue se conectar com pessoas que têm os mesmos interesses, valores, crenças que a gente. E ainda pessoas que têm estilos de vida parecido. A pessoa olha pra você e ela vê em você um exemplo. Então ela fala assim, poxa, se ela faz, eu também consigo fazer, né? Por que ela faz e eu não consigo? Vamos entender aqui. E aí é nessa que você entra com aquilo que você tem de mais importante, que é a sua história, a sua vida, sua trajetória. E aí nós falamos já sobre propósito, fizemos exercício para você descobrir o seu propósito, né? Fizemos o exercício Ikigai na última aula. O Ikigai, que é um exercício, é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, já utilizada por empresas, por psicólogos, terapeutas, para você encontrar realmente aquilo que você ama e usar isso da melhor maneira para ser remunerado por isso. E nós falamos também sobre você poder viver do que você gosta. E aí, muitas vezes a gente para ainda e se pega pensando, tá bom, já descobri o meu propósito, sei que a internet me dá essa possibilidade, mas ainda tem muita gente falando sobre isso, dá muito trabalho. Pra mim é difícil começar porque ninguém me apoia, né? Ninguém acredita em mim. Alguém já pensou isso? Deixa eu dar uma olhada aqui como que está. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho algum comentário. Tô dando só uma olhadinha aqui, gente, porque acho que tá um pouco lento o streaming aqui dentro do YouTube. Mas tá rolando a transmissão, a gravação, depois vai ficar lá. Então tá tudo certo. Tá tudo certo, parece. Bom, enfim, vamos voltar aqui pro nosso tema. Muitas pessoas se perguntam isso, né? Não tem mais espaço pra mim, ninguém me apoia. E também tem aquelas pessoas que têm medo. Nossa, e se me chamarem de blogueira? E se acharem aí que eu surtei, enlouqueci? Ai, joguei tudo pro alto e agora eu quero vir aqui me aparecer na internet, né? Então, por isso que é importante entender que o primeiro passo para estar aqui é mudar a mentalidade. Sem isso, vai ser muito difícil se destacar. Tem muita gente, a guerra por atenção acontece muito, é muito alta a guerra por atenção. Então, você tem que ter essa análise da sua identidade para então você desenvolver a autenticidade, que é o que vai te fazer, o que vai te trazer diferenciação, né? Falando de identidade, eu vou agora compartilhar a minha tela aqui com vocês, para quem está no YouTube. Eu tenho um mapa mental para organizar aqui a nossa discussão. E nós vamos começar falando sobre identidade. E aí, quando a gente fala sobre identidade, a primeira colocação que eu quero fazer para vocês aqui é que a gente tem que ter a mentalidade de que você não é o que você está fazendo, tá? Você não é... Agora tá compartilhando aqui. Você não é médica, você não é professora, você não é empreendedora digital, você não é cantor, vendedor, advogado, você está ocupando essa posição no momento. E por que é importante nós falarmos sobre isso? Sobre eu não sou, eu estou. Por quê? Porque você
tem que começar entendendo que você é algo muito maior. A sua identidade é algo muito maior do que a posição que você ocupa. E para a gente entender isso, a gente tem que mergulhar na nossa essência. Pensar lá, quando eu vim pra cá, pra esse mundo, eu vim fazer o quê? Eu sei que é bem assim, né? É um assunto bem mais subjetivo, profundo, mas perguntem-se isso. E por que é importante você encontrar isso na sua essência? Porque os cenários mudam. Hoje você tem um emprego, amanhã você pode não estar mais nesse emprego. Você pode ter uma empresa, amanhã essa empresa pode não existir mais por vários motivos, cenário econômico, cenário por questões ambientais, por questões aí que estão fora do nosso controle. Por exemplo, a gente teve uma pandemia aí que vários pequenos negócios quebraram. E aí as pessoas que tinham essa mentalidade do tipo, eu sou, sei lá, eu sou jogador de futebol, mas eu não sei fazer mais nada. Eu sou vendedor, mas não sei fazer mais nada. A pessoa se viu perdida, se viu sem chão. Muitas vezes essa pessoa, ela acaba entrando em depressão, ela perde o emprego, não sabe mais o que ela vai fazer da vida. Então é importante você saber que o cenário pode mudar. Então, além daquela posição que você está ocupando na sua vida, o que é você na sua essência, né? E isso é importante para você não se sentir desnorteado se um dia essa posição que você ocupa deixar de existir, né? Sem lugar no mundo, achar que você não tem mais espaço. Então, quero começar falando nesse tema da identidade, que existem aí 5 identidades, tá? Vou voltar aqui para minha tela para não dar spoiler para vocês. Eu vou deixar aqui no meu mapa mental para também lembrar tudo que eu tenho para falar para vocês, mas não vou dar spoiler. Existem 5 identidades que você tem que levar em conta. A primeira identidade, olha a primeira identidade, ela aponta lá para o céu. É aquela identidade que Deus nos deu, né? Então, se você não tem uma religião, não tem uma crença, mas você deve imaginar que existe algo maior, né? Por que você veio para aqui? Então, eu acredito em Deus e eu acho assim, a gente veio aqui e Deus nos deu um propósito, nos deu uma missão. Ele falou, você vai lá, você vai reinar sobre todos os seres da terra, você homem, e você é importante, você é uma pessoa que é superior, você deve governar e prosperar. Então, você veio para cá para ser algo mais, né? E aí depois a gente tem uma outra identidade, que é a identidade daquilo que os nossos pais nos ensinaram. E aquilo que os nossos pais nos ensinaram podem ser coisas boas ou ruins. É claro que eu não vou falar assim, seu pai te ensinou uma coisa ruim, não é isso. Mas às vezes sem saber, querendo te proteger, os seus pais eles acabam te guiando em alguns caminhos que trazem para você algumas crenças limitantes. Então, de repente, você lá, quando era criança, falava assim: quando eu crescer, eu quero ser médica. E o seu pai, mas filho, a gente não tem nem dinheiro para pagar uma faculdade. Quando eu crescer, eu quero ser piloto, eu quero ser, sei lá, astronauta. E aí, às vezes, os pais falam assim, não, vai estudar, fazer faculdade, essa profissão é muito pouco procurada. Eu quero ser músico. Não, não, isso aí não dá dinheiro. Artes não dá dinheiro. Pintar não dá dinheiro, desenhar não dá dinheiro. Ser cantor tem que ter muita sorte. Então, às vezes, os nossos pais nos colocam limites. E esses limites acabam sendo negativos pra gente ao longo da vida. Então, essa é a nossa segunda identidade. Então, positivas ou negativas, a gente traz isso ao longo da nossa vida. E muitas vezes a gente deixa de tomar determinadas decisões com medo de desapontar essas pessoas. Porque são pessoas que gostam da gente e que falaram aquilo pra gente porque elas querem nos proteger, né? Depois tem uma terceira identidade. E essa terceira identidade, né, é a identidade que tem a ver com o meio em que você vive. Os seus amigos, os seus parentes, tem a ver também com a cidade onde você vive, mais do que isso, com o país que você vive. Então, é uma carga que você carrega, né?
Quando a gente, brasileiro, chega em um outro país, o que eles falam? Ah, já chegou o brasileiro. Brasileiro que gosta de futebol e carnaval. Brasileiro que dá um jeitinho pra tudo. Brasileiro que não sei o quê. Então a gente tem lá uma carga que a gente carrega, já que a gente já é pré-julgado por aquilo. Então tem a ver com o ambiente em que nós estamos. Aí nós temos uma quarta identidade, que é a mais importante, né? Vou pôr aqui que ela é a mais importante, que é aquilo que você acha de você, que você sabe que você é capaz, aquilo que você sente que é realmente a sua essência, tá? E essa é a mais importante, porque quando a gente sabe o que nós podemos fazer, se eu sei quem eu sou e eu sei o que eu sou capaz de fazer, ninguém pode me parar, né? E aí, eu vou trazer até aqui um exemplo para vocês que eu vi de uma aula também de um amigo meu, que ele trouxe, que foi o exemplo do filme O Rei Leão. Então, o filme Rei Leão, alguém já assistiu o Rei Leão? Acredito que todo mundo já assistiu o Rei Leão, né, gente? Eu já assisti várias vezes. Tô vendo aqui se tem algum comentário no YouTube, gente. Estamos com alguns delays aqui, já voltou. Bom, então, gente, o Rei Leão, o que acontece com o Simba, né? Que é o filho do rei. Ele, devido à situação lá que acontece com o pai e com o tio, ele acaba se sentindo culpado e ele foge do reino. E ao fugir do reino, o que acontece com ele? Ele encontra uns amigos, né? Então ele encontra lá o Timão e o Pumba, que é um suricata, e um javali. E eles ensinam o Simba a viver em um outro estilo de vida. E aquele estilo de vida, o Simba, ele não ocupa o espaço dele do mundo. Então ele lá, que era o herdeiro do trono, o filho do rei da selva, acaba tendo uma vida ali medíocre, porque ele não quis ocupar o lugar dele no mundo. E aí, a partir do momento em que ele decide olhar para quem ele é na essência dele e viver a vida que ele realmente deveria ter e não uma vida que não era dele, ele volta, ele ocupa o lugar dele no trono e ele passa a reinar, né? Ele passa a governar. Então, quando a gente ocupa nosso lugar, quando a gente tem clareza de quem a gente é, a gente para de fazer cobranças desnecessárias com a gente mesmo, do tipo, não sou boa em fazer tal coisa, eu não consigo, eu não dou conta. Quando a gente tem clareza de quem nós somos, a gente começa a se movimentar pela coragem e não pela dor. Então, por isso é importante a gente entender quem somos nós, né? Como que a gente faz isso? Através desse olhar profundo do que a gente gosta, das coisas que nos agradam. E esse exercício nós vamos fazer hoje aqui ainda no fim dessa aula, tá? E aí a gente para também de se punir, né? De ficar achando que nós somos inferiores aos demais, tá? E mais importante que tudo isso, a partir do momento que a gente entende como ocupar o nosso lugar, a gente entende também que nós não precisamos saber tudo, que o que a gente sabe já é muito para outras pessoas, né? Sempre vai ter alguém que sabe menos que você, e é esse alguém que você pode dar a mão e ajudar, tá? Dito tudo isso, vamos para a nossa quinta identidade, que é aquilo que os outros falam de você. E isso é o menos importante. Por quê? Porque as outras pessoas, o que elas falam de você é o que elas acham. Elas não estão sempre ao seu lado para saber o que de fato acontece, né? Então, existe aí várias citações que você não deve ouvir críticas de quem nunca pisou na arena, né? Tem até uma citação dessa que é que eu vi no documentário da Brené Brown.
que é A Coragem de Ser Imperfeito, no Netflix. Não, Uma Chamada para Ação. Coragem de Ser Imperfeito é o livro dela. Então, Uma Chamada para Ação chama o documentário. E ela cita essa frase que é do Roosevelt, que é um historiador aí. Ele fala: não aceita críticas de quem nunca pisou na arena. E isso faz muito sentido, porque as pessoas que estão falando de você, geralmente elas não passaram, não estão no mesmo lugar que você está e nunca vão passar, porque elas estão lá na arena, estão lá na arquibancada só para criticar, tá? Então, a nossa aula hoje é, primeiro, vamos olhar pra gente, ter clareza de quem somos. E por que que isso é importante, tudo isso que eu falei? E eu vou voltar aqui a compartilhar a minha tela com vocês agora. Por quê? Porque é com isso, é entendendo quem somos, que nós vamos conseguir ser pessoas autênticas, tá? E o que é ser uma pessoa autêntica? Deixa eu só acertar aqui o alinhamento na minha tela para vocês conseguirem enxergar. Agora sim. Mais um pouquinho. Aí. Então, o que é ser uma pessoa autêntica? A autenticidade, primeiro, ela tem a ver com a personalidade, né? Então, você tem o seu jeito de falar, você tem a sua didática, você tem seu jeito de ensinar, você tem a sua vida, né? Eu coloquei aí como lifestyle, mas você tem a sua vida, né? As coisas, a sua rotina, seu dia a dia é diferente das outras pessoas. E você tem também a sua imagem. Então, parte da sua autenticidade, ela vai ser despertada pela sua personalidade. Olá! Estou transmitindo também no YouTube essa aula. Caso queira entrar, o link tá lá na minha bio. Então, para você ser autêntico, você não pode tentar ser um personagem. Você tem que assumir tudo isso que você é. Seu jeito de falar, sua didática, sua imagem, seu estilo de vida. Por quê? Porque as pessoas vão se identificar com você real, tá? Aí eu quero fazer aqui uma pergunta para vocês. Ó, para e pensa. Como que eu levo a minha personalidade? Como que eu levo as minhas crenças, os meus valores para minha comunicação? Como é que eu faço para eu transmitir tudo isso para que as pessoas se conectem comigo, né? Porque assim, quando você se conecta com a sua audiência, não existe concorrência, gente. Relacionamento humano, quando tem essa identificação, essa conexão, não tem mais concorrência, né? E para você fazer isso, como é que você desperta tudo isso? Então eu quero te fazer uma pergunta. Pensa numa pessoa que você admira muito. O que você vê nessa pessoa? Ah, sei lá, eu sigo aqui uma influenciadora e eu adoro ver os stories dessa influenciadora todo santo dia. Por que que você gosta disso, né? Quando você vê uma pessoa que você fala assim, nossa, eu queria ser como essa pessoa. Eu gostaria de ter pensado isso que ela está falando. Nossa, como que eu não pensei nisso antes? Quando a gente olha para as pessoas e tem essa percepção, na verdade a pessoa ela só está sendo ela mesma. Muitas vezes ela falou aquilo que você gostaria de ter dito. Muitas vezes ela se posicionou num assunto e pôs para fora aquilo que você não tinha coragem de falar. Então, você ser uma pessoa autêntica é você ser você mesmo, né? Não se importar com as outras pessoas, com a opinião das outras pessoas, não se importar com quantos concorrentes existem ou como eles estão atuando no mercado. Ser autêntico é você nem se importar se o mercado em que você está atuando é muito grande ou é muito pequeno. É você assumir a sua história e trazer a sua realidade, a sua história, os elementos que estão presentes no seu dia a dia, que são coisas que só você tem. E tem gente que não gosta de mostrar isso, tem gente que não gosta de mostrar porque tem vergonha, tem medo de ter hater, né? E aí a pessoa fica morna, ela fica ali, ó, pisando em ovos. Ah, eu não vou falar isso porque fulano não vai gostar de mim. Ah, eu não vou falar aquilo porque ciclano vai parar de me seguir.
E essa pessoa, ela não traz para a comunicação dela a visão de mundo. E aí ela acaba não gerando identificação com ninguém. Ela tá sempre ali, ó, morno, em cima do muro, né? Então, assim, quando a gente falar de autenticidade, voltando aqui pra minha tela, deixa eu só ver se tá. É importante que a gente saiba isso, né? Você traz aí a sua história, você traz o seu dia a dia, que são os seus bastidores, você traz as suas experiências, você se posiciona, você mostra as suas crenças e os seus valores. E aí é a forma como você acaba nadando aí num oceano azul, que é o que a gente fala. O que é o Blue Ocean, né? Aquele oceano onde você pode nadar sozinha. Porque quando você é você, não existe concorrência. Não existe concorrência. Só você é você. Então, assim, vou dar aqui para vocês o meu exemplo. Quando eu resolvi me posicionar na internet para falar um pouco mais sobre como vender na internet, como usar a internet para viver do que você ama, como divulgar seu produto, seu serviço, né? Como criar conteúdo. No começo eu também parei e pensei, mas gente, já tem tanta gente falando sobre isso, né? Tem pessoas aí em perfis muito maiores que eu, influenciadores, já tem nomes grandes no mercado, reconhecidos por isso. Quem sou eu para falar sobre isso? E aí depois, quando eu aprendi isso, eu parei e pensei, sim, tem muita gente, mas não tem a Camila. Não tem a Camila que tem 2 filhos, que trabalha de casa, não tem a Camila que já trabalhou em marketing, em vendas, que é formada em engenharia química, não tem a Camila que mora em determinado lugar, que tem determinado costume, né? Que gosta de fazer festa, que gosta de tirar foto. Então, assim, quando você entende e você é você, não existe concorrência. Isso faz sentido pra vocês, gente? Me conta aí, tá fazendo sentido? Ou vocês assim, ai meu Deus, que papo de autoajuda aqui, blá blá blá. Podem ser sinceros aí. O pessoal aqui tá falando, faz sentido. Faz muito sentido, né, gente? Tá bom, Camila, eu entendi. Para eu ser autêntico, eu tenho que ser eu. Né? Eu não posso ter medo do que as pessoas acham. Eu preciso trazer aí para minha comunicação os elementos do meu dia. Eu tenho que trazer para minha comunicação a minha história, as minhas crenças, os meus valores. Tudo isso de alguma forma tem que permear o seu conteúdo. É isso que vai trazer autenticidade para sua comunicação na internet, tá? Camila, mas eu não sei. Eu não sei do que eu gosto mais, do que eu gosto menos. Eu não sei quais são os temas que eu tenho que evidenciar aqui, quais são os temas que não são relevantes para minha audiência. Então é aí que entra a nossa tarefa do dia, tá? Essa tarefa eu vou explicar para vocês como funciona. Quem está acompanhando aqui pelo YouTube já deve estar vendo aí. O nome da tarefa é Linha da Vida, tá? Eu vou fazer assim, eu vou deixar a tela só em mim, vou explicar para vocês e depois, para quem quiser, eu envio essa tarefa. É só vocês me mandarem um direct falando, eu quero aquela tarefa da linha da vida. E aí eu mando para vocês o arquivo onde eu tenho esse exercício, tá bom, gente? Como que funciona? Eu quero que vocês desenhem uma linha, tá? Vai chamar linha da vida. E nessa linha, nós vamos pegar os últimos 2 anos, deixa eu ir mais pro centro da tela aqui. Os últimos 2 anos acho que são suficientes, mas se vocês quiserem pegar 5 anos, depende do quanto você tem uma boa memória aí para colocar no papel as coisas que nós vamos falar, tá? Aí você vai desenhar uma linha e acima dessa linha nós vamos colocar pontos positivos. E aí eu já vou explicar o que você vai colocar nessa linha. E abaixo dessa linha você vai pôr pontos negativos, tá? Então imagina assim, uma linha da vida, é uma linha cronológica. Então ela começou lá em 2020, tem 2021, 2022. Caso você queira fazer um período maior, tudo bem, não tem problema, tá? Aí, qual é o objetivo desse exercício, antes de mais nada? É você entender
Como que você consegue ser autêntica? É você identificar dentro da sua trajetória os seus pontos fortes e identificar os seus traços de personalidade. É para isso, tá, que serve esse exercício da linha da vida. Também é um exercício muito utilizado por autoconhecimento, tá? Aplicado aí por players grandes do mercado, como Vitor Damasio, como Flávio Augusto. Então é um exercício muito utilizado para você refletir mesmo sobre seus pontos altos e os seus traços de personalidade. Porque só você entendendo isso você vai conseguir ser autêntico, tá? Aí fez esse desenho, em cima pontos altos, embaixo pontos baixos. O que você vai colocar ali nos pontos altos? Você, em ordem cronológica, vai colocar 10 palavras que descrevam... Oi, Rosiane, tudo bem? É a Rosiane, né? Tô transmitindo essa aula também no YouTube, tá? Se você quiser acompanhar por lá, o link tá na minha bio. Mas a gente tá fazendo uma tarefa aqui, que é uma tarefa que te ajuda a identificar seus pontos fortes, traços de personalidade, para que você traga isso na sua comunicação e assim consiga ser uma pessoa mais autêntica, né? Para se diferenciar aí na internet, tá? Então, assim, nos pontos altos, que a gente tem a linha, para cima a gente vai pôr pontos positivos. Você vai escrever 10 palavras que descrevam cada evento. Dentro dessas palavras você pode pôr verbos, temas, locais, sentimentos. Como assim, Camila? Vou fazer aqui com vocês um pouquinho na prática, tá, gente? Deixa eu pegar um papel aqui para mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso. Tem um papel, faz uma linha. Vou fazer uma linha aqui. Olha, tem uma régua aqui perto. Muito bem. E aí eu vou pegar aqui, a minha linha cronológica eu vou pegar 2 anos, tá? Então eu vou pôr aqui, ó, 2020, vou pegar, 2 anos. E aqui nós estamos em 2022. Tá aqui a minha linha da vida, né? Pra vocês vai aparecer um pouco ao contrário. E aí aqui eu vou colocar, em 2020, no início do ano, eu fiz uma viagem em janeiro. Nessa viagem eu fui pra praia. E o que tinha lá? Tava calor, coisas positivas, tá? Tudo que você achar de positivo você vai colocar. Tava calor, eu gostei de nadar no mar, gostei também de almoçar fora, conheci uma pessoa nova. Então você coloca 10 palavras para cada evento, tá? Então eu posso pôr aqui, evento praia. Fui pra praia em janeiro de 2020. E aí quais os eventos que eu vou colocar ali? Eu vou pôr aqui, ó, quais as palavras, né? A palavra eu vou colocar um verbo, nadar, almoçar, um local, praia. Eu tava feliz, estava me sentindo acolhida porque estava no meio de amigos. Então você coloca ali várias palavras. Só que daí depois, em março, veio a pandemia. E na pandemia, eu fiquei me sentindo muito sozinha, triste, fiquei preocupada, né? Preocupada com o quê? Preocupada de ficar doente, com medo, então eu tinha medo. Então você vai lá e vai escrever embaixo, ó, em cima as coisas positivas que aconteceram, e embaixo as coisas negativas. Só que logo em seguida aconteceu uma coisa que, eu arrumei um emprego no meio da pandemia. Aconteceu mesmo comigo, gente. Comecei a trabalhar aqui. O que você achou disso aqui? Eu achei que as pessoas valorizavam o meu trabalho, que eu era importante. Coloca o que você acha aqui, 10 palavras. Só que depois, logo em seguida, eu, sei lá, peguei Covid. Ou alguém da minha família pegou Covid. E aí você escreve as coisas negativas aqui, tá? No meu caso, eu não peguei Covid, gente. Enfim, em cima você vai colocar todos os pontos, fatos que ocorreram positivos e você vai escrever 10 palavras. E embaixo você vai colocar as coisas negativas, mas mais do que isso, você vai colocar como você superou cada um desses desafios. Então assim, eu estava me sentindo sozinha, mas eu resolvi meditar. Então você coloca lá, meditar. Resolvi caminhar, fazer exercícios físicos online, fazer yoga. Aí eu fiquei me sentindo mais calma. Então você vai colocar 10 palavras de como você superou cada um desses desafios, tá?
E aí, quando você fizer isso, coloca aí pelo menos uns 5, 6 eventos positivos e uns 5, 6 eventos negativos. Você vai encontrar pontos em comuns essas palavras, tá? E aí, o que vai sair desse exercício? Você vai perceber todos os interesses que surgiram durante esse período, né? Então, presta atenção para os locais e temas. Por exemplo, locais e temas. Eu gostei de ouvir uma música, de ir na praia, gostei de conviver mais com a minha família, né? Então, você vai, dentro disso, começar a enxergar os seus valores, né? Quais são os interesses que surgiram para você? Quais são suas crenças e valores? Você vai tirar daí. Legal? Aí, os verbos em comuns, por exemplo, eu coloquei aqui o verbo almoçar, coloquei o verbo meditar, coloquei o verbo amar, sorrir, brincar, ler. São as ações frequentes. São os elementos que você vai trazer na sua comunicação no dia a dia, porque eles são repetitivos. Isso vai trazer para sua audiência esse senso de você ter sempre um ritual, um estilo de vida. Então você encontra os verbos em comuns e aí você vai identificar suas ações frequentes para trazer isso para sua comunicação. E aqueles sentimentos que se repetem, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu. O meu é assim, eu fui pra praia, eu me senti livre, feliz, né? Me senti acolhida porque eu tava com os meus amigos. Aí veio a pandemia. Aí eu me senti triste, sozinha, me senti preocupada, me senti desamparada. Então, como eu tenho que colocar como eu superei isso, você vai acabar vendo o que te move. O que te move? No meu caso, eu tenho meus valores principais são liberdade e justiça. É isso que me move. É por isso que eu brigo e é por isso que eu tô aqui para ensinar vocês, que eu quero que vocês se sintam reconhecidos por aquilo que vocês realmente merecem, né? Que é ir um pouco justiceira. E além disso, tenham a liberdade de escolherem ser quem vocês são, sem se encaixar em padrões, sem agradar os outros, podendo ter flexibilidade de tempo, ter flexibilidade de horário, flexibilidade geográfica. Então, os meus valores são justiça e liberdade, tá? Então esse exercício ele funciona para isso, para você descobrir aí os seus traços de personalidade e identificar seus pontos fortes. Agora, eu quero falar uma coisa para vocês. Mesmo que vocês estejam assistindo essa aula através de uma gravação, eu tenho esse exercício por escrito, tá? Então, caso vocês queiram fazer esse exercício para despertar de fato a sua autenticidade, eu vou pedir para vocês, aqui embaixo no meu canal tem o meu perfil do Instagram. Entra lá e me manda uma mensagem por direct e fala assim: eu quero o exercício da linha da vida. Eu quero fazer esse exercício. E aí eu te mando o exercício lá para você entender como fazer isso, colocando os eventos positivos e negativos que te marcaram no último 1 ano, pelo menos, mas pode ser um tempo maior, se você quiser. Aqui eu fiz o exercício de 2 anos, né? E aí você vai fazer a identificação desses pontos para você, de fato, entender quais são os elementos que vão fazer de você uma pessoa mais autêntica na sua comunicação, para você se diferenciar. Porque como eu falei no início da nossa aula, existe uma coisa que é só sua. E essa coisa é você, é as suas histórias, é a sua jornada, né? É o seu dia a dia. Então, para isso não existe concorrência. Então, traga isso para sua comunicação. Alguém tem alguma dúvida? Vamos ver se aqui no Instagram alguém tem alguma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida aqui. Bom, gente, então eu quero agradecer a participação de vocês nessa aula. Espero que ela tenha sido muito, muito construtiva para vocês.
Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida e eu volto para responder depois. Compartilhem essa aula com outras pessoas que precisem disso, né? Trazer essa autenticidade para a comunicação delas, que tenham essa dificuldade. E eu espero vocês aqui na nossa aula ao vivo na próxima quinta-feira às 15 horas, tá? Semana que vem a aula é às 15 horas. E eu volto aqui para a gente falar um pouco mais sobre empreendedorismo digital, sobre posicionamento na internet, sobre como alavancar seus resultados e sobre viver fazendo aquilo que você mais ama. Obrigada, gente! Vamos nos falando lá no Instagram.